Mateus capítulo 21, a partir do verso 42, diz: Então Jesus lhes inquiriu: Nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Até aqui por enquanto. Irmãos, uma das coisas que me fascina é como esse ser complexo que somos nós, o ser humano, foi criado por Deus, e como nós reagimos a determinadas formas, seja de fatores externos, né, coisas que estão fora de nós, como fatores internos, das coisas que estão dentro de nós, as diferentes formas que nós reagimos a determinadas situações. E como certas situações, elas se traduzem em conceitos, informações que nós carregamos para o resto da nossa vida. Por exemplo, quando eu era menino, moleque assim, né, eu gostava muito de comer salgado, pastel, coxinha. No Brasil chama, não sei se onde os outros irmãos que estão nos outros países conhecem coxinha, pastel, risoles, essas coisas que vendem em feira, sabe? E uma certa vez eu comi e acabei passando mal. E depois disso, todas as vezes que eu comia, aquele gosto aquele sabor, aquele gosto da fritura, do salgado, ele sempre me reportava essa situação que aconteceu comigo no passado. E aí, até hoje eu sou assim. Eu como um pouco e aquele gosto já me traz a memória daquilo que eu passei mal, e aí eu não consigo comer muito. Eu não deixo de comer, porque eu gosto. Mas sempre me lembra e eu não, parece que uma espécie de um bloqueio. Não sei se essa é a palavra mais certa. Mas aquele sabor, ele se traduziu numa informação dentro de mim. E é assim que o meu corpo responde hoje. E isso é interessante, que os 5 sentidos, né, que Deus criou para nós é como se fosse uma porta de aprendizado, né? Onde nós adquirimos experiências, seja através da visão, do olfato, da audição, do tato e do paladar. E isso dentro de nós, se traduz em diversas informações que geram diversos comportamentos. Seja físico e, claro, espiritual também. Por exemplo, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, quando eu ouvi a expressão vamos à casa do Senhor, os meus ouvidos ouviram isso, essa informação se traduziu num conceito já pré-estabelecido dentro de mim, de uma informação que eu já tinha, e o Espírito Santo pega essa informação e transforma e transborda dentro de nós numa alegria, num regozijo. Ou seja, aquela informação que chegou aos nossos ouvidos, aos nossos tímpanos, né? Que é o ar que vibra, e os nossos tímpanos traduzem aquela informação nessa combinação de palavras que formam as frases, que chega até o nosso cérebro, ao nosso entendimento, ao nosso espírito, e nosso corpo reage dessa forma. E muitas vezes a ação do Espírito Santo dentro de nós reflete até no físico, né? Muitas vezes nós sentimos sensações do nosso corpo em determinadas coisas que nós ouvimos, nós sentimos, seja num louvor, numa pregação ou numa meditação, enfim. Então é uma espécie de gatilho, é algo que aciona um botão, como se fosse um botão de start, que aciona algo dentro de nós, e nosso corpo tem que corresponder de uma determinada maneira. E quando Jesus ele prega, faz os seus ensinamentos, as suas atitudes, as suas palavras, está repleta desses gatilhos, vamos chamar assim de gatilhos espirituais. E um deles é nessa passagem que eu trouxe aqui, para a gente meditar, que é de Mateus capítulo 21. Quando Jesus utiliza a expressão pedra.
No Antigo Testamento, essa expressão pedra, existem várias referências às profecias, também principalmente em Isaías, o profeta messiânico, onde essa expressão pedra faz referência ao Messias, ao ungido, aquele que seria enviado para redimir a nação de Israel. E Jesus ele pega justamente nessa situação que anteriormente ele estava citando aquela parábola da vinha, né? Que o dono da vinha mandou os seus servos, eles mataram um, maltrataram o outro, e depois o dono da vinha mandou o seu próprio filho, e eles reconheceram, falaram assim, esse aqui é o filho, vamos matar ele e ficar com a herança. Aí Jesus vem com essa expressão que é dita lá nos Salmos, e fala, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular. Algumas traduções trazem a pedra de esquina. E o interessante, tanto a pedra de esquina como essa pedra angular, elas eram pedras que eram utilizadas para fazer a fundação dos edifícios daquela época. Quando eu falo edifício, não é prédio, né? São edificações, né? Seja casa, muro, enfim. Então a pedra de esquina era aquela primeira que era assentada, que ia dar a sustentação, era o ponto principal. E a pedra angular, eu acredito que os irmãos já tenham visto, já tenham reparado, aquelas construções do passado onde existia aquele formato de arco, onde várias pedras eram encaixadas uma em cima da outra e ficava naquele formato de arco. A gente vê muito isso em portões de muro, né? Tem uma muralha e tem o portão principal, você vê que aquele portão é em formato de arco. Ou até mesmo aqueles aquedutos, né, que os romanos construíam. Os aquedutos eram aquelas construções que eram utilizadas para levar água de uma região para outra, né? Era como se fosse uma rede de esgoto atual, vamos dizer assim. E você vê que aqueles aquedutos, até hoje ainda existem, tem aquedutos que passam lá pela Europa, pela Espanha, Itália, edificados há mais de 2000 anos, que são estruturas muito bem firmes e sólidas, né? São coisas assim que não, aparentemente fala, mas parece um negócio tão frágil. Não é, uma coisa muito bem elaborada, né? Algo muito bem pensado. E é uma estrutura muito firme, ela não cede de forma alguma. São aquelas pedras que são colocadas e a pedra angular é aquela pedra que é colocada por último, é aquela que faz a ligação nessa estrutura. Ou seja, eram pedras colocadas, vamos dizer assim, de forma uniforme dos dois lados. Uma pedra poderia até ter uma variação da outra, tal, mas a pedra angular ela tinha que ser cortada ou lapidada com uma precisão impressionante. Ela não poderia ser diferente, ela não poderia ter uma medida maior ou menor de um lado. Ela era cortada de uma forma precisa, essa pedra angular, para que quando ela encaixasse na estrutura lá no meio, toda aquela estrutura que servia como base, que iria sustentar a edificação, até se não me engano no Coliseu você vê essas estruturas em forma de arco, aquilo ali, na hora que aquela pedra era encaixada, ela ia sustentar aquilo ali. E nós sabemos que Jesus ele é a própria pedra angular também. Ele que faz a ligação entre nós e Deus. Lógico, não vamos entrar aqui no conceito sacerdotal e tal, mas falando de uma forma bem, bem resumida, né? Acredito que os irmãos já estão aí catedráticos nesse assunto, mas de forma bem resumida. Então é ele que seria o elo, né? A ligação da base é o próprio Cristo. Então tanto a pedra de esquina, que era colocada primeira, como a pedra angular, que era colocada por último, para fazer essa base, essa sustentação, a gente vê o próprio Cristo falando lá em Apocalipse. Ele fala, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então tanto a edificação, a pedra de esquina, que é a primeira que é colocada, é ele, e a última, que é a angular, que é a última colocada ali para dar sustentação à base, também é ele. E o interessante dessa narrativa, que os próprios judeus ali reconheceram, eles, como já nos foi ministrado e ensinado,
que eles reconheceram que o próprio Jesus era o Cristo, era o Messias. Através dessa parábola, eles mesmos já se condenaram. E quando Jesus ele traz essa citação aqui, ele está confirmando isso, está falando, não, realmente vocês estão rejeitando o Messias. Porque Jesus ele não fala assim, ó, a pedra que os médicos rejeitaram, a pedra que os lavradores rejeitaram, não. Ele falou assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele está usando o termo construtor. Construtor eram os caras que faziam essas estruturas, né? Essas bases dessas estruturas desses edifícios, tanto da pedra de esquina como a pedra angular. Isso era rotina deles, era todos os dias. As pessoas que trabalhavam com isso lidavam com isso. Alguns historiadores dizem que Jesus ele não era só, o termo carpinteiro daquela época não era só alguém que trabalhava numa marcenaria, como é mais comum hoje. E sim, o termo carpinteiro naquela época também significava um pedreiro. Então era uma pessoa que também trabalhava com construção, não só com madeira. E aí Jesus ele utiliza esse termo e está falando, ó, vocês judeus, vocês são os construtores. Se você pegar um construtor e fizer um monte de... pegar uma pilha de pedra e colocar na frente dele e falar assim, ó, qual que é a pedra angular? Se for um médico, ele não sabe. Se for um boiadeiro, ele não sabe qual que é. Mas um construtor, só de bater o olho, ele sabe. Então é isso que Jesus está falando, ó, vocês sabem quem sou eu. As escrituras elas dão testemunho de mim. Vocês sabem muito bem quem sou eu. Eu sou uma pedra única. As características que eu tenho é diferente de todas as outras. A pedra angular ela é única na estrutura ali. Ela é a única diferente de todas. E aí, os desgraçados, os malditos judeus, e assim como a igreja hoje também, porque quando nós pregamos, nós falamos, o Espírito testifica que é verdade, e os malditos ainda ousam dizer que não é bem assim, que não é isso, que não é aquilo, e é a mesma coisa que a nação de Israel está fazendo. Tem uma coisa muito... Olha, uma coisa que eu achei... Eu não sabia, tomei conhecimento há pouco tempo, que existiu uma tradição, fora as profecias, é lógico, porque eles sabiam muito bem das profecias acerca do Messias, que eu já vou entrar nesse assunto já. Existiu uma tradição entre os judeus do seguinte, que o Messias, ele com a sua... Isso é uma tradição, tá? Não é uma profecia isso, que está nas escrituras. Isso era uma tradição corrente entre eles. Eles criaram essa tradição, isso aí eles que... Você sabe que o povo judeu gosta de inventar coisa, né? Você já viu que eles, além da lei dos profetas, a Torá, né, o antigo, vamos resumir, o Antigo Testamento, você já viu que eles têm aqueles livros que eles chamam de Targum, Midrax, tradição oral. Aí você vai me perguntar, pô, Tiago, você já leu algum desses? Eu falei, não, eu não vou perder tempo com pornografia judaica. Se eu quiser ver pornografia, eu acesso a internet e assisto e leio. Então não tem tempo a perder com pornografia judaica. Eu estou citando isso, só estou falando isso porque são coisas que quando a gente está pesquisando alguns assuntos, as pessoas que escrevem as matérias, os artigos, elas citam, eles dizem isso no Targum, na Cabala, toda essa prostituição, esse lixo todo aí, que existe no meio deles, é coisa que eles criaram, as tradições que eles inventam da cabeça deles. Então tinha uma tradição corrente no meio de Israel, do povo judeu, do seguinte, que o Messias, quando ele se manifestasse, quando eu fiquei sabendo disso, isso eu achei interessante demais. Quando o Messias se manifestasse, com a saliva dele, ele daria vista aos cegos. Isso aí era uma tradição deles. E quando Jesus está nas terras de Israel, ele curou 2 cegos com a saliva dele.
O primeiro foi lá em Betsaida, se não me engano está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, se não me engano. E o segundo foi lá dentro de Jerusalém, que ele curou o cego e falou assim, agora você vai se lavar lá no tanque de Siloé, que significa o enviado também. E aí, depois que Jesus não fala para o cego e se apresentar aos judeus. Ele cura o cego e o cego vai lá, eu estou enxergando, o pessoal, o cara era cego de nascença, está enxergando. As pessoas levam o cego até os sacerdotes, até a elite maldita religiosa de Israel. Porque isso aí era uma tradição corrente deles. Falou, quando o Messias se manifestar, ele vai curar os cegos com a sua própria saliva. E aqui tem um cara que está falando que ele era cego e teve alguém que passou saliva, fez saliva com o barro, com a terra, e fez o barro e passou nos olhos dele, e agora ele está enxergando. E na hora que os judeus ouviram isso, na hora ativou um gatilho na mente deles. Por isso que entrei nesse assunto, falando das coisas que acontecem, que nós ouvimos ou que nós sentimos, que se traduzem em informações e conceitos dentro de nós. Então, quando eles viram aquele homem lá, que está falando, não, eu era cego, e um homem chegou, cuspiu no chão, com a saliva dele fez barro e passou no meu olho, eu estou enxergando. Isso aí, na hora, traduziu para eles o que? Não, quem faz isso aí é o Messias. Tem uma tradição no nosso meio. Existe uma tradição. Ou seja, Jesus ele teve tanta misericórdia dessa raça, mas foi tanta misericórdia que ele não se prendeu, as profecias não se prenderam no cumprimento da vida dele, não se prendeu somente nas profecias. A misericórdia foi tanta que ele pegou uma tradição deles, que Jesus não tinha a mínima obrigação de cumprir nenhuma tradição de nenhum judeu safado e sem vergonha, não tinha obrigação nenhuma de cumprir a tradição dessa raça maldita, e ele vai lá e em 2 pessoas ele cura da cegueira utilizando a saliva, dando mais uma oportunidade para esses desgraçados reconhecerem que ele era o Messias. E realmente eles reconheceram que ele era o Messias. Realmente, porque eles eram os construtores, eles sabiam qual que era a pedra angular, era a única, não era qualquer uma, eles sabiam. E esses desgraçados, eles reconhecem e não aceitam. E não aceita, não se curva. Deixa eu falar uma coisa para você. Os judeus, assim como a igreja hoje, que usa a frase Jesus está voltando, como o próprio mestre já nos disse isso, que eles utilizam isso, mas eles não querem ver o cumprimento disso, porque a maldita igreja que ficou para trás só quer saber dos seus prazeres, das suas regalias, eles não querem que Jesus volte, principalmente a liderança, que quer viver na sua mordomia, na sua prostituição, nas suas orgias, em toda essa patifaria. Eles não querem que Jesus volte, isso é óbvio. Lógico, depois do esclarecimento do nosso mestre, tudo se torna óbvio. O 17, quando opera, vira uma maravilha. Mas a semelhança, a igreja não tipifica, Israel não tipifica a igreja. Então significa, deduzindo, que Israel também não está esperando o Messias. Eles utilizam isso como um jargão, como uma frase, como um jargão mesmo. Eles utilizam isso, mas eles não querem que o Messias se manifeste. Eles não querem, eles não queriam já naquela época. Sabe por que eles não queriam? E eles não querem até hoje, eles utilizam isso só como um slogan, esses desgraçados, porque eles bem sabem que quando o Messias se manifestasse pela primeira vez, ele destituiria o reinado sacerdotal de Israel. Isso está nas profecias, está lá no livro de Isaías, eles sabem disso. Mas eles são tão desgraçados, essa raça maldita, que existem certas passagens nas escrituras que eles ocultam, eles nem tocam. Por exemplo, Isaías 53. Você nunca vai ver um judeu
falando sobre Isaías 53. Nunca vai ver. Quando você vê, você pode procurar no YouTube. Quando você vai achar, sabe o que você vai ver? Você vai ver um filho da puta traduzindo, ele interpretando aquilo ali que nem a bunda dele, cheio de merda. É isso que ele vai fazer. Eles traduzem do jeito que eles querem as profecias. Tudo isso para justificar a desgraça deles. Porque a única coisa que o povo judeu sabe fazer é querer ganhar dinheiro e se sentir superiores aos outros. É por isso que a maçonaria surgiu do meio desses desgraçados. Eles se sentem a elite e pensam que pode dominar todo mundo. É por isso. Então, eles não querem a manifestação do Messias. Eles não querem, de jeito nenhum. No livro de Isaías, eu deixei marcado aqui, no capítulo 28, diz o seguinte, ó. Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Quando diz Efraim, está fazendo referência à nação de Israel. E da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dormir pelo vinho. Vede, o Eterno envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento arrasador, como violento aguaceiro e tromba d'água, que tudo inunda. Ele a lançará com força ao chão. Olha o começo, ó. Ai daquela coroa orgulhosa, coroa é reinado, tá? Reinado. E da flor murcha do seu enfeite. Nós sabemos que flor significa ministério. Aqui Isaías está fazendo uma referência ao reino sacerdotal que eles tinham, tá? E Deus está falando que vai trazer um juízo sobre eles, ó. Que é a saraiva, é a chuva de granizo, é a tromba d'água. É o juízo que está vindo sobre eles. Aí no verso 5 diz assim, ó. Naquele dia, portanto, Yahvé dos exércitos será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Quando o Messias se manifestasse, e já se manifestou e vai vir pela segunda vez, está dizendo que ele vai ser a coroa de esplendor, de glória e uma grinalda. Grinalda é aquela coroa de flores, tá? De vários tipos de flores. Ou está dizendo, ó, é ele que vai ser o reinado sacerdotal, vai pertencer a ele. E não é justamente isso que Israel rejeitou? Foi por isso que eles não se curvaram a Jesus? Porque eles teriam que abrir mão do sacerdócio? E como é que eles falam até hoje que eles estão esperando o Messias? Se essa raça desgraçada, para onde você vê judeu falando de Messias, eles falam o quê? Que o Messias vai ser um reinado de paz, nós vamos edificar o templo e nós vamos poder sacrificar os nossos animais e viver na mais bela prostituição, promiscuidade e toda essa patifaria que eles querem viver. Acima de todo mundo, se achando senhores do mundo, sacrificando animal em toda essa prostituição, essa desgraça, achando que eles vão reinar. Mas está escrito, está bem claro que eles vão ter que abandonar vai mudar a dispensação, eles vão ter que abandonar o sacerdócio deles. Isso aí está claro nas profecias. Está estampado. Mas isso é mais uma das profecias que eles se rejeitam a comentar dentro dos bordéis que eles chamam de sinagoga, das casas de prostituição que eles chamam de sinagoga. É por isso que os judeus eles não querem a manifestação do Messias. Quando você vê hoje eles falando, o Messias vai vir reinar, eles não querem, isso é um slogan, igual a igreja está falando, Jesus está voltando, mas eu estou vivendo na maior putaria, na maior prostituição, estou arrancando a lã e o couro e as unhas das ovelhas, estou vivendo regaladamente, mas Jesus está voltando, e ninguém quer que Jesus volta. Quando Jesus voltar, vai ser um reinado de justiça, essa raça desgraçada, eles vão se fuder, essa é a palavra, vai todo mundo se fuder na mão do Messias. Vai todo mundo se fuder na nossa mão, esses desgraçados. Ninguém quer justiça. Cada um só olha para o seu próprio umbigo. E você está achando... É por isso que eles rejeitaram a pedra angular.
Tá na cara, nenhum ramo, nenhuma organização no mundo, fora nós, geração Jesus Cristo, nenhuma organização dentro do planeta Terra aguarda a manifestação do Cristo, do Messias, de Jesus. Nenhuma organização. Qualquer organização que passar pela sua mente pode saber, eles não querem. Todos os seres humanos que se reúnem, se organizam, eles têm um objetivo em comum, eles têm alguma ambição, alguma coisa eles querem para si. Eles não querem o bem de todos, não querem a justiça. Pode analisar a fundo e ver a ideologia que está por trás de toda a organização. E aí, no verso 11 diz o seguinte: e assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Jesus, ele era galileu, ele nem falava um idioma, ele tinha um dialeto. Ele e os seus discípulos eram discriminados. Está mais uma prova da profecia que se cumpriu sobre Jesus, mas eles, sabendo disso, não queriam se curvar. Aí no verso 13 diz o seguinte, ó: e por esse motivo a palavra de Yahvé para ele será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui e um tanto ali. E isto para que caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Caiam de costas e firam-se. O que Jesus está falando lá, ó? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele vai falar assim, ó: todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços. Presta atenção. A pedra está ali parada. Aquele que cair sobre essa pedra, ou seja, é uma ação que está fora dela. É alguém que vem, que toma uma atitude, que se lança em cima dela. O que acontecia? Todas as vezes que Jesus estava ministrando seus ensinamentos, sempre tinha uma cambada de arrombado, de religioso judeu, que vinha questionar Jesus. É isso que está significando. Eles vêm e se lançam sobre a pedra. Jesus dava uma resposta para eles e quebrava eles. Eles iam embora e voltavam. Eles questionavam Jesus. Jesus não dirigia a palavra a eles. Jesus estava ensinando. Jesus respondia a eles, quebravam eles. Aí depois ele fala o seguinte, ó: e aquele sobre quem ela cair, ou seja, agora não, agora mudou. Agora é a pedra que vai cair sobre essa pessoa. A partir do verso 21, o que a gente vê? A gente vê, primeiro, os judeus, eles vêm querer questionar Jesus, chega um momento. Aí Jesus, ele começa por João Batista, faz aquela pergunta questionando se o que João... o batismo de João procedia de Deus ou não, e a partir daí, meu amigo, a pedra vem lenhando os judeus, vem arrebentando com eles. Aí é a pedra que vai para cima deles, eles se tornam o quê? Em pó. Tanto é que depois que Jesus vem e massacra eles não querem mais papo com Jesus, eles já fazem as artimanhas dele para assassinar a Cristo. Eles são reduzidos a pó. E como já foi dito, que depois que são reduzidos a pó, aí só resta os homens pisar. E é isso que aconteceu na história. A nação de Israel, o povo judeu, o judeu foi massacrado, pisado, cuspido, escarrado. Por onde eles passaram, em cada centímetro quadrado que os judeus pisaram nessa terra, não tem um lugar, não tem uma nação, não tem um centímetro quadrado que esse povo não foi escorraçado e não aprenderam a lição. E assim vai ser com a igreja na grande tribulação. Não vai ter um lugar que esses filhos da puta vai ter paz. Vão ser massacrados. É toda essa raça que está ignorando o que Elias está pregando, que o mestre do Pirani está pregando, o que nós repetimos, aquilo que nós temos aprendido. Toda essa raça desgraçada vai ser massacrada a partir daqui 4, 5 anos. Vão começar a ser massacrados esses desgraçados. Porque vão se tornar em pó. Enquanto eles vêm contra nós os respondemos, eles são quebrados e depois eles voltam, nós os respondemos, são quebrados. A partir do momento que nós vamos contra eles, onde Deus dá uma direção, aí já era, se torna em pó.
Quer um exemplo? O delegado Henrique Pessoa. Enquanto ele foi para cima, ele foi quebrado e virou em pedaço. Mas na hora que a direção foi para marretar ele, já era. Cadê? Quem que é esse cara hoje? Quem que é? É um merda, é um bosta. Cadê? Da onde você ouve falar dele? Não tem mais expressão, já era. E assim a nação de Israel é a mesma coisa. Então, quando a pedra cai em cima, já era, torna-se pó e é um abraço. Então, voltando aqui, ó, a partir do verso 15, do mesmo Isaías, capítulo 28, vai dizer assim, ó: pois que dizeis, firmamos uma aliança com a morte, com o Seol, ou seja, a sepultura. Fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo, e na falsidade temos o nosso refúgio. Por isso declara Yahvé o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa pedra angular, quando ela era colocada na estrutura para finalizar aquele arco, eles batiam naquela pedra, batiam mesmo, passavam por cima, então ela tinha que sofrer muito impacto, muita pancada, para que cada vez que ela sofresse essa pancada, esse impacto, ela ficasse mais fixa e mais rígida na estrutura. E aqui na profecia está dizendo, ó, é uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Lembra do gatilho que eu falei? Essa profecia, eles sabiam muito bem disso. Aquela raça era desde criança lendo profecia. Eles sabiam muito bem quem que era essa pedra. Eles sabiam muito bem disso. E com certeza essa profecia saltou na mente deles. Que serviu como acusação e condenação contra eles. E o interessante que está falando ali, ó, no começo do verso 15: firmamos uma aliança com a morte, com o céu, a sepultura. Fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso abrigo, e na falsidade temos o nosso refúgio. Aonde que a nação de Israel tinha o seu refúgio? Aonde eles se sentiam seguros? Debaixo do Império Romano. Era a aliança que eles tinham, era o pacto que eles tinham. Era isso, o cenário ideal para eles era isso. Quem estava se ferrando debaixo do jugo romano era o povo. Era a ralé, os pobres estavam se ferrando, que mal tinha dinheiro para se sustentar e tinha que pagar imposto para César. Mas a elite religiosa estava vivendo regaladamente. Aquele templo que Herodes construiu para eles lá, aquela profanação, aquele prostíbulo lá, que eles chamavam de templo, aquele lixo, para os sacerdotes, para a elite religiosa, aquilo lá era uma maravilha. Sabe aquela passagem que Jesus vai lá e tira ele desce o chicote lá nos cambistas? Sabe o que acontecia lá naquele lugar? Aqueles sacerdotes, eles eram tão safados, eles eram tão sem vergonha, aqueles desgraçados, que eles controlavam os vendedores, estava tudo debaixo da organização deles. Então, os animais que eram vendidos ali para sacrifício, aqueles animais que eram defeituosos, eles sacrificavam, porque eles já não estavam nem aí com a lei, né? Então eles sacrificavam. Mas aqueles animais que estavam em perfeita condição, sabe o que os sacerdotes faziam? Eles pegavam aqueles animais e não sacrificavam não. Ele passava lá por trás e mandava de novo para os caras vender de novo. Era um dinheiro que não acabava, aqueles filhos da puta, desgraçados, malditos são. Ô raça desgraçada e degenerada. Você acha que eles queriam mesmo a manifestação do Messias com toda essa regalia? E você sabe por que eu estou falando que aquele templo era uma prostituição? Você lembra quando Davi, ele falou, vou construir o templo do Senhor? Aí Deus fala assim para ele, ó, você não vai construir não, Davi, você tem as mãos manchadas de sangue. Que era o sangue de Urias, que ele tinha assassinado lá através do exército inimigo. Por conta do sangue de Urias. Você sabe quem que edificou aquele templo, que era o chamado Herodes o Grande?
É aquele cara que mandou sacrificar todas as crianças com menos de 2 anos lá em Israel, com medo da manifestação do rei dos judeus. É esse cara. Esse Herodes aí, ele era tão maldito, esse cara, ele era tão desgraçado que ninguém gostava dele. Ele mandou matar os próprios filhos. Tinha um dito popular lá naquela época que falava assim, que era melhor você ser um porco de Herodes do que ser filho dele. Que ele tratava os porcos melhor que os próprios filhos. Pra você ter ideia de quem que era aquele cara, um assassino, um degenerado. O cara, você sabe o que ele era? Ele era um necrófilo. Você sabe o que é um necrófilo, irmão? É um cara que ele mantém relação sexual com cadáver. Quando esse Herodes ele dominou a Judéia, se não me engano, ele acabou com a dinastia dos Macabeus, se não me engano. E ele preservou uma mulher judia da família desses Macabeus. E ele se apaixonou por ela. Você sabe o que ele fez? Mas só que ela não aguentou a situação, né, de ver toda a sua família assassinada. Ela se matou. Você sabe o que esse cara fez? Ele embalsamou essa mulher, que era uma judia, no mel. Ele preservou o corpo dela no mel durante quase 10 anos, quase uma década. Aí sabe o que ele fazia? Ele mantinha relações sexuais com ela. E aí o povo, os judeus, aceitava tudo que ele fazia para a nação de Israel, achava que aquele templo era santo, mas são os desgraçados mesmo. O cara era o pior, o lixo da história da humanidade, construiu um templo com a mão manchada de sangue. O cara era um dos piores seres humanos que essa terra já viu. O cara tinha relação sexual com cadáver. O cara ele era tão desgraçado, aquele Herodes, que ele sabia que ele era um lixo, ele sabia disso. E sabe o que ele fez? Naquela época, as pessoas quando morriam, e elas eram... E fazia-se um luto pela morte das pessoas, e aquelas pessoas que eram dignas de honra, pessoas honradas na sociedade, elas eram pranteadas. As pessoas se enlutavam por conta delas. E inclusive existia até a profissão das carpideiras, né? Que eram aquelas pessoas contratadas só para chorar nos velórios. Isso é muito antigo. Desde lá na época da época de Jesus já existia isso. Mas esse cara, ele era tão desgraçado que ele sabia que ninguém ia prantear na morte dele. Ele sabia o lixo que ele era. Sabe o que ele fez? Ele deixou uma ordem para os soldados dele. Falou assim, ó, o dia que eu morrer, vocês vão pegar, se não me engano, não sei se eram 30 pessoas ou 300, me fugiu agora o número, mas eram dezenas de pessoas proeminentes da nação de Israel. E ele falou assim, ó, exatamente no dia que eu morrer, vocês vão pegar essas pessoas aqui, ó, que eu já escolhi, que são pessoas influentes na sociedade, vocês vão levar lá no meu estábulo e vão matar elas. Porque aí, sabe o que vai acontecer? A nação toda de Israel vai prantear a morte deles. E aí vai ser como se fosse o pranto pela minha morte. Porque ele já sabia que ele era um canalha, um vagabundo desgraçado, que ninguém estava nem aí para a morte dele. Estava mais querendo que ele se ferrasse mesmo. Olha o tipo de ser humano que fez as edificações lá em Jerusalém. E aquele povo falava, templo do Senhor, templo do Senhor. É por isso que Jesus virou para ele e falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra dessa merda aí, desse lixo, dessa desgraça aí, ó. Essa maldição edificada com sangue inocente. Desgraçados. Era um povo maldito que pegava, eles tiravam proveito de tudo. Eles não queriam, de uma vez por todas, eles não queriam a manifestação do Messias. Eles não queriam abandonar o sacerdócio deles. De forma nenhuma. Já vou para o final aqui, irmãos, vou encerrar só trazendo mais uma das profecias, assim como Isaías 53, que esses desgraçados, eles não recitam, eles nem tocam no assunto. Mais uma dessas é Isaías capítulo 8, a partir do verso 11, que eles sabem que é referência ao Messias. Mas olha só, olha o que diz. Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou, não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Algumas versões trazem, não chamareis conspiração.
Qual que foi a acusação dos judeus contra Jesus? Esse Galileu está conspirando contra Roma. Eles falaram isso para Pilatos. Ele está se dizendo que ele é rei, ele vai entrar no lugar de César, ele está armando uma conspiração. E o profeta está falando, olha, não é para chamar de conspiração, ou tratado, ou revolução. Tudo isso que esse povo está falando. Olha a profecia se cumprindo mais uma vez sobre Jesus. E aí diz o seguinte. Não perdereis a esperança. Verso 3. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós, e a ele temei com tremor. Verso 14. Eis que para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. Ele será um santuário. O próprio Messias vai ser o santuário, a dispensação vai mudar. Acabou o templo e tudo aquilo que incidia sobre o templo, todos os rituais estão extintos, já era. A profecia está dizendo, você está vendo por que eles não querem? Eles não querem a manifestação do Messias? Até hoje eles não estão dizendo que o Messias, quando vier, vai reestabelecer o sacrifício, nós vamos poder cultuar o nosso Deus em paz. Mentira! Você sabe o que os judeus querem? Eles estão querendo um novo César para reinar sobre eles. Eles estão querendo proteção militar. Eles estão querendo que um novo César venha e retire os árabes do território deles, para eles poderem continuar a se prostituir, para eles poderem continuar a fazer essas abominações diante de Deus. É isso que eles querem. Continuar blasfemando contra Deus. Porque a própria profecia está dizendo que o Messias, ele vai ser o santuário, ele que vai ser o templo. A profecia está dizendo, e eles não querem, eles pegam isso aqui e eles traduzem do jeito que eles querem, eles interpretam do jeito que eles querem. E eles sabem que está mentindo. O pior é isso. Eles sabem da realidade, mas eles não querem aceitar. Tá entendendo como é que, a que ponto que é essa raça? Você tá vendo por que eles vão ser triturados, eles vão ser mastigados pela Rússia? Você está vendo por que eles vão ser? Você tá vendo? Você sabe o que os irmãos conhecem aquele site Portas Abertas, né? Eu tava vendo, se não me engano, tem uma outra organização, chama, acho que é Voz dos Mártires, se não me engano, que também faz uma espécie de classificação dos países que mais perseguem cristão, e eles estavam dizendo que Israel já é considerado hostil. Lá dentro de Israel, isso não é divulgado não, mas lá dentro de Israel, diversas igrejas são queimadas, destruídas pelos judeus lá. Os judeus, esses que chamam ortodoxos, eles já são influentes no sistema judiciário lá de Israel. Ninguém ganha causa lá, nenhum cristão, nenhuma causa, entre aspas, do cristianismo ganha lá, não. Está todo mundo sendo massacrado por eles lá dentro de Israel. E alguns anos atrás, lá no Irã, foi no Irã, teve uns cristãos lá que foram mortos, perseguidos lá. Aí o filho da puta daquele Benjamin Netanyahu, lá o primeiro-ministro de Israel, ele foi a público falar que defende a causa dos cristãos, que ele está contra, que alguém tem que tomar providência, que não pode ficar perseguindo os cristãos. Ele é um filho da puta, um desgraçado, um verme mentiroso. Dentro do país deles, o povo está sendo massacrado, perseguido, oprimido lá. Os que se dizem cristãos, e ninguém faz porra nenhuma. Mas agora, como a causa era contra o Irã, porque eles são contra o Irã, né? Aí ele quer vir se manifestar, aquele filho da puta, desgraçado, servo de Satanás, arrombado, maldito. Que a mulher dele morra de câncer, apodrecida em cima de uma cama, aquele filho da puta, desgraçado. Utilizando o nome dos outros para querer ganhar vantagem em cima do Irã, filho da puta, desgraçado, por isso que vai ser massacrado. Que cada vez mais os árabes se explodam lá na faixa de Gaza, que aquele Iron Dome lá deles, o sistema antimíssil, fale os foguetes do Estado Islâmico, do Hezbollah, caia na casa daquele filho da puta, filha de um desgraçado.
maldito. Dentro de Israel, os chamados cristãos, os judeus messiânicos também são os bandos de arrombado, mas vamos dizer assim, aqueles que não concordam com o judaísmo, né? Que pregam o Messias como Jesus, eles são massacrados, são humilhados, escorraçados, não tem direito de ter programa no rádio, na televisão, não tem nada, é oprimido. Mas você vai falar assim, pô, mas lá em Israel, lá na Terra Santa, lá tem peregrinação dos cristãos, tem pessoas... Meu amigo, os cristãos são Israel, uma das maiores fontes de renda de Israel é com a peregrinação de, entre aspas, cristãos que vão para lá, porque lá eles é denominado cristão até católico, até adorador de imagem, até padre, vagabundo, prostituído, pedófilo, eles chamam de cristão lá. Mas os cristãos são uma da maior fonte de renda, são os turistas lá em Israel, uma das maiores fontes de renda para aquela nação. Mas como está sendo injetado dinheiro no rabo desses filhas da puta, tá tudo bem. Mas aqueles que moram lá dentro estão se fudendo na mão desses judeus desgraçados. E quando eles estão nos outros países, eles querem vir com aquele diálogo de intolerância religiosa. Mas são filha da puta mesmo, são desgraçados. Aquele rabino filha de uma puta lá, aquele do Sinagoga Sem Fronteiras, Rabino Ventura, é um filho da puta, um desgraçado. Vim falar de intolerância e o pior é que um pastor vai lá e senta na mesa com o cara. Ô, seu idiota, é um filho da puta, você não tá vendo que ele quer ver ser morto, seu desgraçado? Arrombado. Você tá falando com uma cobra, com uma víbora, ele tá pronto pra te dar um bote na jugular, seu filho da puta, cego, maldito, desgraçado. Os judeus são isso, eles são víboras, tá pronto para te dar uma na jugular, não vai ter nem chance de reação. Esse diálogo de intolerância religiosa, no país dos outros eles querem espaço, mas no país deles eles querem massacrar. Desgraçados, malditos sejam eles, raça maldita, filhos do diabo. Ô raça desgraçada, até hoje tá tentando abafar o nome de Jesus da história, filhos de uma puta. Aí no verso 13 diz: a Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que deveis santificar e adorar, ele que deve ser amado com reverência por todos vós, a ele temei com tremor. Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário, entretanto será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. O próprio Jesus é o que vai fazer as pessoas tropeçar. Ele é o obstáculo, é o que está no caminho. As pessoas vão tropeçar, vão perecer, vão cair, vão pecar e vão para o inferno por conta dele. E é assim conosco também. Não foi isso que Simeão disse lá quando Jesus era criança, foi apresentado no templo? É isso que ele disse para Maria e para José. Que ele seria sinal de contradição, seria para levantamento de muitos e para derribar muitos também. Quando passa por ele, é dois caminhos, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E se é um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Se na nossa vida isso não está acontecendo, significa que nós estamos falhando. É isso. Se nós não somos um sinal de contradição, se nós não somos uma pedra de tropeço, se nós não estamos sendo uma pedra angular, aquilo que faz a ligação entre Deus e os homens, nós estamos fracassando miseravelmente. Então todo mundo que passa por mim, das duas uma, ou ele se curva à restauração, ou ele vai para o inferno escandalizado. Não tem outra coisa. Não tem outro caminho. Ou é um ou é outro. E para todos que vivem continuando, e para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Presta atenção. Ele, Jesus, será como uma armadilha e um laço. Um laço e uma armadilha não seria a mesma coisa? Seria, mas nesse caso aqui não é. O laço, ele é uma armadilha, mas ele é para pegar pássaro. Os pássaros, as aves, é símbolo dos que são espirituais. E as armadilhas aqui está significando os que são naturais, os carnais. Não é assim? Jesus, ele não pega tanto os que se dizem espirituais como os que não são? Ele não vai condenar
aqueles que se dizem espirituais e aqueles que não são? É isso que está dizendo aqui, não vai escapar ninguém. Em Israel não tinha os que são espirituais e também não tinha os que não são espirituais? Ou você acha que todo mundo em Israel era religioso? Hoje em dia em Israel todo mundo é religioso? É porra nenhuma. Você vê naquele lixo lá, você vê todo tipo de aberração, parada gay, o caramba quatro, é um lixo aquela nação, é uma prostituição, é uma latrina a céu aberto, um esgoto do planeta Terra, é a nação de Israel. Junto com o Brasil também, que é outro esgoto. E aí no verso 15 diz, muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão apanhados pelo laço e ficarão presos. O evangelho é uma rede. A partir do momento que Jesus se manifestou para Israel, eles estão enlaçados nessa rede. Quer uma prova disso? Jesus não amaldiçoou a nação de Israel? Eles não correram os quatro cantos dessa terra e a maldição que Jesus proferiu sobre eles não está pegando eles até hoje? Não estão sendo feridos até hoje? As palavras que Elias está proferindo não está arrebentando com eles até agora? Não tem para onde eles escapar, eles estão presos, é uma rede, não tem para onde eles irem, não tem para onde ir. E assim a igreja também. Tudo isso que eu estou falando de Israel pode transportar para a igreja. Essa raça é outra raça desgraçada. Eu não vou nem começar a falar, porque a ira sobe, aí já estou em quase 52 minutos aqui, e aí não vai terminar hoje. Então, olha o que Jesus está falando para eles, para finalizar aqui, irmãos. Ele deixou bem claro quem ele era, os sinais que ele deu, as palavras que ele fez, os gestos, as atitudes que Jesus fez. Ficou bem claro quem ele era para a nação. E assim somos nós hoje. Tudo que é feito, as palavras que são ditas, os trabalhos que são realizados, tá bem claro. A diferença é que tanto Israel como a igreja não quer aceitar. Reconhecer, eles estão reconhecendo, porque o Espírito Santo não falha na missão dele, ele convence. Agora, a pessoa aceitar, aí é outros 500, né, meu amigo? É por isso que eu anseio pela grande tribulação. Eu anseio, meu desejo é que os tempos fossem mais abreviados. Para que essa raça maldita dos religiosos, tanto de Israel como da igreja, seja triturado, esmagado, esmiuçado. É isso que eles merecem. Porque todos os sinais, não tem mais o que fazer. Tudo que já tinha que ser feito, foi feito. Porque a pedra angular ela é única, ela é inconfundível. Não tem como confundir. Ela é única. Então eu encerro por aqui, irmãos. Amém.